Sejam muito bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora das projeções da inflação para o ano de 2025. Se você olhar aqui a notícia da Folha de São Paulo, parece que está tudo uma maravilha, sabe? Porém, o que nós vamos ver aqui é que realmente a inflação tem se mantido acima da meta já tem um bom tempo e eles estão achando que ela talvez possa entrar para dentro da meta no final do ano e eles colocam como se essa possível entrada dela fosse uma grande maravilha que vai acontecer. E eu tendo a discordar dessa visão tão positiva. Inflação desacelera a 0,09 e tem a menor taxa para outubro desde 98. Então você vê que eles colocam a coisa como se fosse tudo uma grande maravilha, que a inflação é a menor em 27 anos. A última vez que a inflação foi tão baixa em outubro foi lá no ano de 1998 e tudo mais e tal. Porém, o que eles esquecem de colocar é que a inflação tem se mantido muito alta já há muito tempo. A gente teve um grande salto inflacionário no começo agora do governo e tudo isso que está acontecendo para que a inflação esteja pensando em entrar na meta, nem entrou na meta ainda, né? São questões circunstanciais e nada tem a ver com a ação do governo ou nada nesse sentido. A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA, desacelerou para 0,09% em outubro, após marcar 0,48% em setembro, segundo dados divulgados nesta terça 11 pelo IBGE. A taxa de 0,09 é a menor para meses de outubro em 27 anos, desde 98. O resultado veio abaixo da mediana das projeções do mercado financeiro, que era de 0,15. Conforme a agência Bloomberg, o intervalo das estimativas ia de 0,08 a 0,23, isso é o que eles estavam achando que poderia ser, né? Tipo assim, no máximo 0,23, no mínimo 0,08, ela veio 0,09. Aqui estamos mostrando aqui a variação nos últimos meses, tá vendo aqui, ó, outubro, novembro, aí entrou 2025, janeiro, tal, aí ela teve o maior mês aqui de 1,31, vocês imaginem só se ela se mantivesse nesse patamar, seria mais de 10% ao ano de inflação, e agora ela está nesse nível mais baixo, porém veremos a seguir que ela ainda se mantém acima da meta. O IPCA também desacelerou no acumulado de 12 meses, a inflação passou de a 4,68 até outubro, após marcar 5,17 até setembro. A taxa mais recente é a menor desde a registrada até janeiro deste ano, de 4,56. O acumulado segue acima do teto de 4,5% da meta de inflação, ou seja, a inflação, a meta seria, na real, de 2,5%, e aí você tem 2% para cima no teto e 2% para baixo, que eles chamam de piso. Porém, sabemos que no piso ela nunca vai estar, né? No máximo que ela vai estar, nos nossos sonhos, um dia ela pode estar no centro, no que é chamado de centro da meta, que na verdade nada mais é do que simplesmente a meta real, né? Eu acho que como os governos perceberam que nunca ficava na meta, eles criaram essa imagem de centro da meta, teto da meta, piso da meta, para que pudessem justificar que estava ainda dentro da meta sem estar dentro da meta. O acumulado segue acima do teto de 4,5% na meta de inflação perseguida pelo Banco Central, mas parte dos analistas vê agora mais chances de o IPCA encerrar o ano dentro do intervalo de tolerância. A gente está caminhando para ter uma inflação provavelmente dentro da meta ao final de 2025. O IPCA de dezembro deve escorregar para baixo de 4,5%. É a principal expectativa, afirma Leonardo Costa, do ASA, que atua no setor financeiro. Aí aqui a gente tem o IPCA dos últimos 12 meses. Aqui, ó, essa linhazinha azul aqui, ó, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aqui certinho, peraí. Isso mesmo. Essa linhazinha azul aqui está mostrando o que seria o teto, né? Tá vendo? Logo acima do 4%. E aqui é onde a gente está. Então aqui a gente está quase encostando no teto, sem ainda estarmos encostando no teto. Sendo que, se a gente olhar aqui pelo gráfico,
Na verdade, me parece que o que está sendo considerado agora a meta seria isso aqui, né? Seria 3%, não 2,5%, né? O piso 1,5% e o teto 4,5%, né? Antigamente você considerava a meta 2%, e aí poderia variar 2 para cima, 2 para baixo, né? Agora eles falando aqui das justificativas, o que eles pensam que foi que causou essa baixa. A inflação de outubro perdeu força devido a fatores como o alívio da energia elétrica. A conta de luz teve queda no mês passado, 2,39%. Vejam agora essa situação da conta de luz como que é uma coisa totalmente louca. Puxando o IPCA para baixo, com impacto de 0,10 ponto percentual. Se a energia fosse retirada dos cálculos, o índice teria subido 0,20%, de acordo com o IBGE. Mas olhem só agora o que vai ser falado aqui. A redução veio após uma forte alta da conta de luz em setembro, ou seja, ela baixou 2% depois de ter aumentado 10%. As faturas avançaram na ocasião com o fim do bônus de Itaipu, um desconto temporário que havia sido aplicado em agosto. Em outubro, o custo da energia continuou sob bandeira vermelha, mas no patamar 1. Isso significou uma sobretaxa menor que no patamar 2, em vigor em setembro, ou seja, lá em setembro ela estava no patamar 2 da bandeira vermelha, agora ela baixou para o patamar 1, e aí vem 2% mais barato do que quando ela subiu para a bandeira vermelha já diretamente no patamar 2, que foi o que aconteceu em setembro. Com o impacto da conta de luz, o grupo da habitação teve queda em outubro de 0,30%. Outros dois segmentos em baixa foram artigos de residência, 0,34%, e comunicação, 0,16%. Economistas afirmam que a trégua do dólar, que não tem nada a ver com a ação do governo, contribuiu para frear os preços de bens industriais, uma das surpresas para baixo em outubro. O grupo Alimentação e Bebidas, por sua vez, interrompeu uma sequência de 4 meses consecutivos em queda. Houve relativa estabilidade dos preços em outubro, com leve variação positiva, 0,01%. O resultado reflete situações contrárias. Agora vamos ver aqui. De um lado, a alimentação fora do domicílio em locais como restaurantes acelerou no ritmo de alta da passagem de setembro, 0,11, para outubro, 0,46. Já a alimentação dentro do domicílio, ou seja, a comida consumida em casa, seguiu em queda pelo 5º mês consecutivo. A baixa dos preços em outubro, contudo, foi a menos intensa dessa sequência. Então, o que acontece? Na realidade, o que a gente está vendo aqui é a flutuação natural da economia, dada a situação do Brasil, que é extremamente ruim. A gente teve todo o aumento da inflação. Quem não lembra aí da inflação que teve por exemplo, do azeite, por exemplo, do café. Café agora próximo de R$40, tornou-se normal o café de 500 gramas próximo de R$40 agora, ou a R$40, ou, por exemplo, como o preço que eu comprei outro dia desse foi R$35, tornou-se normal. O azeite deu uma queda? Deu, mas foi igual a situação aqui da conta de luz. Ele deu uma queda depois de ter subido muito. Então, por exemplo, ele custava uma média de R$30, ou quase 30, né, 29 e tudo mais. Aí ele foi lá para 50, aí agora baixou para 40, mas ainda está muito mais alto ainda do que os 30. Entende? Eu entendo que os bancos centrais podem ter a política de ter uma inflação leve, por exemplo, de 2% ao ano, como uma tentativa de manter a economia viva, manter uma certa aceleração na economia, de tentar puxar o crescimento através dessa... Os governos podem tentar fazer isso. Na verdade, o Banco Central, o que ele tenta fazer é tentar desacelerar um pouco o ímpeto do governo. Os governos tentam sempre crescer a economia através de estímulos variados, e o que acaba gerando sempre inflação. Porém, o que a gente não pode perder de vista é que, com toda essa inflação que tem sido causada na nossa moeda, o real já perdeu mais de 88% do seu valor desde o lançamento do real em 1994. Então, nós temos que analisar o seguinte: o real ele não é uma moeda tão velha assim. Ela vem apenas de 1994.
e, no entanto, já perdeu 88% do valor. Você tem aquele gráfico, deixa eu ver se eu acho para vocês aqui, que é um... Eu devia ter procurado esse gráfico antes de começar o vídeo, né? Pera aí, mas eu vou achar aqui agora. Perda de valor do real. Vamos lá, hein? Você tinha aqui um... Olha aqui, ó. Tá aqui. Exatamente esse aqui. Ah, eu criei a imagem. A imagem está aqui, ó. Exatamente essa imagem aqui, ó. Então você tem aqui, ó, R$100 lá no ano de 1994, aqui, ó, tá aqui, ó, julho de 94. Aqui nós estamos só até junho de 2021, ou seja, hoje é ainda pior, né? O que comprava R$100 no ano de 94 equivalia a R$15 no ano de 91. Então, essa é a realidade. E você vê a imprensa colocando com lentes positivas, como se a inflação... Lógico que a inflação está baixando um pouco agora, obviamente que é positivo. Porém, o ponto que eu trago é o seguinte, nós estamos longe do cenário ideal, longe do cenário que seria bom. Esse é o ponto. Entendem, meus amigos? Então tá joia. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando, muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo.